Desde que Ellie estreou, uma das críticas que eu mais vi foi: essa não é a Ellie Woods que eu conheço. E sinceramente, eu entendo completamente essa sensação. Quando a gente pensa na Ellie Woods de Legalmente Loira, a gente lembra de uma mulher inteligente, confiante e que não deixa ninguém dizer quem ela é. Mas vocês acharam mesmo que ela nasceu assim? Porque pra mim, esse é justamente o maior acerto da série. Ela não quer mostrar a Ellie pronta, ela quer mostrar a garota que existia antes daquela mulher. E isso me fez pensar em uma coisa: quantas mulheres vocês conhecem que nasceram sabendo exatamente quem eram? Porque eu não conheço nenhuma. Todas nós já tentamos nos encaixar, já acreditamos em rótulos, já entramos em um lugar sentindo que precisávamos mudar alguma coisa para sermos aceitas. Foi exatamente por isso que essa série me conquistou. Oi, eu sou a Ana Lu, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal. Esse é o espaço onde a gente usa filmes, séries, cultura pop para conversar sobre as reflexões que essas histórias despertam na gente, porque no fim das contas, elas nunca falam só sobre personagens ou celebridades. Elas também falam sobre autoestima, sociedade, relacionamento e sobre nós. Hoje eu vou falar da série Ellie, mas apenas até o episódio 4. Eu vou dividir essa análise em duas partes, para conseguir aprofundar melhor nas análises, nas reflexões. Se você ainda não assistiu, o meu tipo de análise é tentar evitar o máximo de spoilers possível. E antes que eu me esqueça, esse vídeo ele vai ser dividido em capítulos, então os tempos estarão aqui embaixo, assim você pode pular para a parte que você mais se interessar, ou você pode continuar comigo do início até o final, o que eu recomendo, para você entender a análise toda, pedacinho por pedacinho, porque cada pedaço se complementa com o outro. Então, vamos lá começar. Eu acho que o nosso maior erro quando a gente começa a assistir a série Ellie é a gente esperar encontrar nessa série a mulher que a gente já conhece em Legalmente Loira. Aquela Ellie, ela já passou por um processo, ela já enfrentou preconceito, aprendeu a confiar em si mesma e descobriu que não precisava mudar para ser levada a sério. A série, por outro lado, mostra justamente o começo dessa caminhada. E eu gosto muito dessa escolha, porque ela humaniza uma personagem que durante muito tempo parecia quase inabalável. Aqui a gente encontra uma adolescente insegura, tentando entender onde pertence, errando e duvidando de si mesma. E sinceramente, isso me parece muito mais próximo da realidade. Ninguém nasce sabendo quem é. A gente aprende, erra, muda de ideia, começa a questionar o que os outros falam sobre a gente, e aos poucos a gente vai construindo a nossa própria identidade. E talvez seja justamente por isso que essa versão da Ellie tenha mexido tanto comigo, porque ela ainda está se tornando a mulher que um dia vai ser. O que me chamou também muita atenção na série é que a Ellie, ela nem precisa falar muito para que as pessoas criem uma imagem sobre ela. Antes mesmo de conhecerem quem ela é, elas já decidiram quem ela deve ser. E eu acho que essa é uma das coisas mais reais que essa série traz, porque isso acontece com a gente o tempo inteiro. As pessoas olham para nossa roupa, para o jeito que a gente fala, para o lugar de onde a gente veio, para os nossos gostos, e em poucos segundos acreditam que já sabem tudo sobre nós. O problema é que quando esses rótulos eles começam a se repetir muitas vezes, eles começam a fazer barulho dentro da nossa cabeça, ao ponto da gente começar a se perguntar: será que eu sou isso mesmo? E eu sinto que a Ellie começa a viver exatamente esse conflito. Não porque ela deixou de gostar de quem é, mas porque começa a perceber que daquele jeito talvez nunca seja levada a sério. E eu acho que muitas mulheres já viveram isso. Não mudaram exatamente porque elas queriam, mas de alguma forma elas sentiram que aquele ambiente cobrava essa mudança delas. E foi aí que eu comecei a perceber também que o maior conflito da Ellie não era encontrar a própria identidade, e sim era tentar pertencer. E pra mim, essa é a parte mais dolorosa da série, porque a Ellie, ela não muda porque ela odeia quem ela é. Ela muda porque quer pertencer. E sinceramente, quem nunca fez isso? Quem nunca entrou em um lugar e percebeu que precisava mudar pelo menos um pouquinho para ser mais aceito? Às vezes é a roupa, os gostos, as opiniões. E eu acho que a adolescência é exatamente isso.
É aquele momento em que você tá descobrindo quem você realmente é, só que sem deixar de fazer parte de algum lugar, de alguma coisa. E eu gostei muito porque a série, ela trata isso de uma forma muito humana. Ela não faz da insegurança da Ellie um defeito. Ela mostra que esse desejo de pertencimento faz parte do crescimento. E olhando para as outras mulheres da série, eu tive a impressão de que cada uma tenta pertencer de um jeito diferente. Algumas escondem quem realmente são, outras criam uma imagem de si mesmas, outras fazem de tudo para agradar. Mas no fundo, todas parecem estar procurando a mesma coisa. Um lugar onde possam existir sem precisar se explicar o tempo inteiro. E foi justamente aí que eu comecei a perceber que essa história ela não fala só da Ellie. Ela também fala sobre as diferentes formas de ser mulher. E antes de continuar esse vídeo, eu quero contar uma novidade para vocês. Eu tô montando um pack de arquivos digitais inspirados nesse universo pink que a gente tanto ama. Bem girl boss, bem fofinho. Vai ter artes para canecas personalizadas, artes para camisetas, stickers. Ele ainda não tá pronto, mas quando ele estiver pronto, vocês serão os primeiros a saber. Mas eu já queria avisar vocês porque eu estou lançando a nossa newsletter aqui do canal. Sim, gente, a gente vai ter uma news. Então aproveita e já se inscreve, o link vai estar aqui na descrição. É de graça, você não paga nada. Eu quero criar uma comunicação mais próxima com a gente, um cantinho mais próximo, para eu poder conversar com vocês, né? Contar as novidades em primeira mão. E também, sinceramente, eu não sei se o YouTube realmente avisa e notifica todos os inscritos que saiu vídeo novo no canal. Mas com a nossa news, vocês vão saber em primeira mão quando sair vídeo, vocês já vão receber o e-mail. Vou mandar também quando o pack estiver disponível e todas as outras novidades que vão vir muito aí pro canal. Quem sabe até uns conteúdos exclusivos e algumas surpresinhas, hein? Então corre lá e se inscreve. Bom, gente, voltando aqui, pra mim, a personagem mais triste da série que eu tô vendo até agora é a mãe da Ellie. Porque assim, enquanto a Ellie tá nesse processo de descobrir quem ela é, e é esperado porque ela tá nessa fase de adolescência, de descobrir, enfim, como eu falei antes, a mãe, ela já é uma mulher adulta. E ela me passa muito a impressão que passou tanto tempo tentando corresponder às expectativas de outras pessoas, que ela acabou nesse processo se afastando muito de si mesma. Ela parece estar sempre preocupada com a imagem, com a reputação, com o que as pessoas vão pensar. Isso me faz refletir sobre quantas mulheres cresceram acreditando que o próprio valor dependia da aprovação dos outros, da família, dos amigos, da sociedade, como se ser uma boa mulher significasse nunca decepcionar ninguém. E isso é muito pesado, porque chega um momento que você passa tanto tempo tentando ali corresponder às expectativas alheias que você já nem sabe quais são os seus próprios desejos. E eu acho que é isso que me fez sentir tanta tristeza quando eu conheci essa personagem. Não porque eu acho que ela seja uma pessoa ruim, mas porque ela representa uma geração de mulheres que aprendeu que agradar era quase uma obrigação. E olhando para nossa realidade, eu acho que muitas de nós ainda carregam um pedacinho dessa história. Um dos pontos muito fortes aí da série Ellie foi porque eu me identifiquei muito, de uma forma muito pessoal, com a Ellie mesmo, com coisas que eu mesmo já vivi no decorrer da minha vida. Vocês acreditam? Não porque eu vivi a mesma história dela, mas porque, assim como a Ellie, eu já estive em um lugar que as pessoas já decidiram quem eu era antes mesmo de me conhecerem. Durante 8 anos da minha vida, eu morei no interior do Mato Grosso. E eu tenho muito carinho por essa fase da minha vida em que eu vivi lá. Foi lá que eu fiz amizades que eu carrego e levo até hoje, e acredito que até o final da minha vida. Vivi experiências incríveis e conheci uma realidade que também passou a fazer parte de mim. Eu aprendi a gostar de rodeio, de sertanejo, e isso nunca apagou quem eu era. Isso apenas ampliou a minha história. Mas eu confesso também que eu me identifiquei muito com a Ellie, porque ela era muito diferente quando ela chega em Seattle, né? E assim, quando ela chega na cidade, ela tem gostos diferentes, ela é uma pessoa diferente. E eu me senti assim no interior, porque eu sempre gostei de cultura pop, né? E ali as pessoas só escutavam sertanejo, então você ia numa festa, você não ia estar escutando uma Rihanna, não ia estar tocando uma Rihanna, não ia estar tocando um Justin. E então, às vezes, eu me sentia um peixe fora d'água. E depois dessa fase, eu entrei numa universidade, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso, orgulho demais. Me formei em publicidade e propaganda,
E ali naquele ambiente da universidade, eu encontrei e tive contato com pessoas muito diferentes de vários lugares do Brasil. E é muito engraçado que na faculdade, por eu ter tido esse histórico, né, do interior, muitas pessoas já tinham formado uma ideia do tipo de pessoa que eu era. Por eu ter vindo do interior, muita gente já imaginava quais eram as minhas opiniões, os meus valores, até a minha posição política e até a forma como eu enxergava o mundo. E foi aí que eu percebi o quanto a gente gosta, né, de transformar pessoas em estereótipos. Como se fosse possível resumir uma pessoa através do lugar de onde ela vem e os gostos. Talvez seja por isso que a história da Ellie tenha me tocado tanto, porque ela me lembrou que muitas vezes o mais difícil não é descobrir quem a gente é continuar sendo essa pessoa quando todo mundo já decidiu quem você deveria ser. Mas como nem tudo são flores, não foram todas as coisas que me agradaram. Foram 3 pontos principais que eu observei que não me deixaram muito confortável. Eu confesso que eu fiquei até muito preocupada. E eu gosto de fazer essa ressalva, gente, porque a gente pode gostar da obra e mesmo assim ainda questionar algumas das suas escolhas. A primeira delas é a rivalidade feminina. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu aperto muito nessa tecla. Porque a cultura pop ainda insiste em colocar mulheres umas contra as outras, como se fosse o conflito mais interessante que elas possam viver. E eu acho isso uma pena, principalmente com uma história como a da Ellie. Porque ela já enfrenta um conflito tão rico, descobrir quem é, lidar com os rótulos que colocam sobre ela e encontrar o próprio lugar no mundo. Para mim, isso já seria suficiente para sustentar a narrativa. Teve mais uma coisa que me chamou muita atenção na série, que é o fato de parecer que várias meninas daquela escola sentem a necessidade de mostrar que são diferentes das outras garotas. Isso me fez pensar, desde quando parecer uma garota virou um problema? Em que momento gostar de coisas consideradas femininas passou a fazer alguém parecer menos inteligente ou menos interessante? Porque a impressão que eu tive é que muitas personagens aprenderam que, para serem levadas a sério, precisavam se afastar de tudo aquilo que lembrasse o feminino. Enquanto isso, a Ellie faz exatamente o oposto. Ela gosta de rosa, gosta de moda, gosta de maquiagem, gosta de se arrumar. E justamente por isso as pessoas subestimam a inteligência dela. Só que eu acho importante a gente fazer uma ressalva. Eu também não quero colocar a feminilidade numa caixinha. O que eu quero que vocês entendam é que a Ellie é uma personagem muito específica. Ela cresceu em uma família rica. Cara, o pai dela é médico. Eles são extremamente estruturados. E ela tem acesso a uma realidade muito diferente da maioria de nós. E a forma como ela escolheu expressar essa feminilidade faz sentido no contexto dela, mas isso não significa que ser feminina seja gostar de rosa, usar maquiagem ou vestir roupa de marca. O feminino é muito maior do que qualquer estereótipo. Cada mulher constrói essa relação de um jeito. Algumas amam maquiagem, outras não suportam maquiagem, não gostam de usar. Algumas se sentem divas de salto alto, outras odeiam. Só se sentem à vontade ou sentem elas mesmas de tênis. E nenhuma dessas escolhas deveria definir o valor de uma mulher. E talvez o maior problema seja justamente esse. A sociedade insiste em dizer que existe um jeito certo de ser mulher. E eu acho que devemos amar a Ellie, sim, desde Legalmente Loira, e tomar consciência que personagens influenciam gerações e entender que não existe um único jeito de viver a feminilidade. A outra coisa que me deixou muito preocupada foi a questão do romance. O caminho que a série parece que está construindo em relação ao romance. E eu quero reforçar que eu tô falando apenas até o episódio 4. Pode ser que essa visão minha possa mudar, né, nos próximos 4 episódios, enfim. Isso aí vai ficar para a parte 2 dessa análise. Mas até aqui eu comecei a pensar como isso acontece o tempo todo na cultura pop. A história começa falando sobre os sonhos de uma mulher, sobre os desafios dela, sobre o crescimento dela. De repente, boa parte da narrativa começa a girar em torno de um homem. E eu não estou dizendo que histórias de amor são um problema. Muito pelo contrário, eu amo romance. Só que quando ele faz sentido para a história. O que me incomoda é quando o relacionamento passa a ocupar um espaço maior do que a própria jornada da personagem.
porque durante muito tempo nós aprendemos que encontrar alguém era quase o grande objetivo da vida de uma mulher. E eu gosto muito mais de histórias que mostram mulheres descobrindo quem elas são antes de mostrar com quem elas vão ficar. Se existe uma história que eu realmente quero acompanhar nessa série, não é de quem vai conquistar o coração da Ellie, é a de como ela vai se tornar a mulher que a gente conheceu ilegalmente loira. Pra mim, essa sempre foi a verdadeira história. No fim das contas, eu acho que a maior injustiça que fizeram com essa série foi esperar que ela começasse onde Legalmente Loira terminou. A gente já conheceu a Ellie Woods confiante, determinada e segura de si, mas toda mulher que chega nesse lugar passou por um caminho antes, e é justamente esse caminho que a série decidiu contar. Até o episódio 4, eu não vi uma história sobre uma menina popular, eu vi uma história sobre identidade, sobre pertencimento, sobre os rótulos que os outros colocam na gente e sobre o desafio de continuar sendo você quando o mundo inteiro parece esperar outra versão de quem você é. Talvez seja por isso que tanta gente tenha estranhado essa Ellie, porque ela erra, ela duvida, ela tenta se encaixar. Isso faz com que ela pareça muito mais humana. No fundo, acho que a série está lembrando uma coisa que a gente costuma esquecer. Ninguém nasce sabendo quem é. A identidade não aparece pronta. Ela vai sendo construída nas escolhas que a gente faz, nas pessoas que encontra, nos lugares por onde passa e principalmente nas vezes em que decide deixar de viver para corresponder às expectativas dos outros. E talvez seja justamente por isso que a Ellie Woods tenha se tornado uma personagem tão marcante. Não porque ela nasceu confiante, mas porque em algum momento ela decidiu confiar em si mesma. E agora eu estou curiosa para acompanhar como a série vai construir esse caminho. Mas eu quero saber de vocês. Vocês também sentiram que muita gente estava esperando encontrar a Ellie dos filmes nessa série, em vez de conhecer a adolescente que veio antes dela? E qual foi a reflexão que mais ficou com vocês até o episódio 4? Sem spoiler, hein? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar continuar essa conversa com vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Aqui a gente usa a cultura pop para entender os padrões que moldam a forma como a gente enxerga o mundo. E principalmente as mulheres. Um beijo e até o próximo vídeo.